Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre dependência emocional. É um assunto bem polêmico, né? Mas que eu tenho propriedade para falar porque eu vivi um relacionamento onde eu era uma dependente emocional da pessoa. E para mim foi muito difícil me libertar, né? Não é tão fácil assim. Como eu falei para vocês no outro vídeo, no meu primeiro vídeo, eu fiquei casada por 25 anos, né? Mas eu comecei a me relacionar com meu ex-marido, eu tinha 14 anos. E assim, quando a gente namorava, ele já dava sinais, né? Eu não vou falar que eu fui morar com ele enganada, porque eu nunca fui enganada. Porque por muitas vezes o nosso namoro, ele me agredia, né? Com palavras, me agredia fisicamente. E eu não tinha maturidade para sair desse relacionamento e eu fui levando, né? Quando foi com 16 anos eu engravidei e por muitas vezes ele me agrediu, né? Vou contar para vocês um terço do que eu passei um terço mesmo do que eu passei nesse relacionamento, porque é muita coisa, né? Nós vivemos sim momentos bons, não vou, né, também ser hipócrita e falar que meu casamento foi os 25 anos de sofrimento, porque não foi. Em alguns momentos ele era uma pessoa boa. Para as pessoas da rua, gente, para as pessoas de fora, ele era uma ótima pessoa. Não tem o que as pessoas falarem dele, é aquela pessoa que se você pede a cueca dele, ele dá a cueca dele para você vestir. Então, assim, para os de fora, ele era um amor de pessoa. E depois que eu engravidei, né, as coisas pioraram bastante. Eu vou contar para vocês dois episódios que eu passei que para mim me marcaram bastante. E assim, eu não saía desse relacionamento, acho que por causa de muita crença que eu tinha como eu fui criada, né? Porque assim, eu fui criada num ambiente que era extremamente agressivo, onde meu pai agredia muito a minha mãe. Muitas vezes minha mãe foi parar no hospital por causa de agressão do meu pai. E eu fui criada nesse ambiente, eu trouxe esse ambiente para minha vida. E depois que eu me relacionei com meu ex-marido, que eu tive a minha primeira relação com ele, que eu perdi minha virgindade com ele, a minha mãe, é lógico que também é uma crença dela, que ela trouxe da vida, porque foi muito tempo atrás, né, gente? Como eu falei, eu casei com 16 anos, hoje eu vou fazer 50, então é muito tempo atrás mesmo. E naquela época era assim, né? E aí minha mãe falava assim: você perdeu a virgindade com ele, esquece que nenhum homem mais vai te querer. E aquilo ficou na minha mente pro resto da vida, né? Por muito tempo ficou na minha cabeça. E aí eu vou então contar um episódio que foi uma vez no aniversário da minha mãe. Minha mãe faz aniversário dia 8 de agosto, né? Perto do Dia dos Pais. E muitas vezes caía no Dia dos Pais o aniversário dela. E tem um amigo dela, que era um amigão dela, fazia aniversário no mesmo dia. E aí a gente cantou parabéns para minha mãe, né? E aí eu peguei e lembrei, falei, vamos cantar parabéns para ele também, porque é aniversário dele, vamos cantar parabéns para ele. E aí a gente cantou parabéns para esse amigo da minha mãe. Aí meu ex-marido pegou, me puxou bem grosseiramente assim, e falou, vamos lá no quarto que eu quero conversar com você. Aí eu fui pro quarto, ele já estava bêbado, né? Já tinha bebido bastante. E aí ele falou para mim assim, por que você não cantou parabéns para mim pelo Dia dos Pais? Eu falei, porque não é seu aniversário, né? Eu não pensei em cantar parabéns pra você. E aí nessa hora que eu falei isso, ele me deu um murro muito forte na boca, me deu um murro que na hora minha boca inchou, na hora minha boca cortou, aqui, cortou por dentro, cortou de fora a fora. E ali acabou a festa pra mim, né? Acabou a festa, mas eu não tive coragem de falar pra ninguém, né? Eu fiquei com a boca pra dentro e não tive coragem de sair mais pra festa, daí eu falei que eu não tava bem, que eu tava passando mal e fiquei dentro do quarto. Um outro episódio foi quando, num domingo, eu tava esperando ele para almoçar e ele não vinha, né? Não chegou em casa. Ele veio chegar em casa, era 8 horas da noite. Ele chegou muito bêbado. Eu tava grávida do meu segundo filho. E aí eu peguei, ele foi deitar e eu falei: não, você não vai deitar. Ele falou: eu vou deitar. E como diz minha mãe também, né? Que eu acho um absurdo hoje ouvir isso. Mas minha mãe falava para mim assim: você apanha porque você é ousada. Porque eu não ficava quieta, eu não engolia sapo, né?
E aí ele foi deitar, eu peguei, puxei a coberta. Eu falei, você não vai deitar sujo desse jeito, você vai tomar um banho. Além de eu estar te esperando o dia inteiro e você não aparecer, você ainda quer deitar na cama sujo desse jeito? Não vai. E eu peguei e puxei. A hora que eu puxei a coberta, ele me deu um chute muito forte, muito forte. Eu caí no chão, bati minha barriga no chão, bati minha barriga no guarda-roupa. E ali, na hora, meu filho parou de mexer. Eu já tava de 7 meses. E aí eu fiquei muito apavorada e eu comecei a gritar. Eu acho que minha mãe não tava em casa esse dia. Eu comecei a gritar, daí veio um monte de vizinho. Aí a vizinha ainda foi pra cima dele, me levaram pro médico, né, pra ver se meu filho tava bem. Até então, no hospital, meu filho não se mexeu. Mas chegou lá, o médico me deu uma injeção e meu filho voltou a mexer. Então, assim, foram episódios muito marcantes na minha vida e eu não conseguia me libertar, gente, não conseguia. Eu não me via sem ele. Mesmo eu não dependendo financeiramente dele, eu não me via sem ele. E assim, meus filhos sempre fizeram parte disso, né? E eu vejo hoje neles muitos traumas que eles trazem por conta da minha gravidez, por conta do meu sofrimento, por conta de tudo que eles viveram, de tudo que eles passaram. Muitas coisas eles trouxeram também para o relacionamento deles. E para a vida, né? Porque eu vejo que tem alguns problemas, assim, mentalmente falando, né? Não que meus filhos têm problema de cabeça, mas você vê que seus filhos têm aquilo na cabeça. Eu tenho certeza que no inconsciente deles eles não esqueceram, porque por muitas vezes eles viram o pai deles me agredindo. E, como eu disse, eu não dependia dele financeiramente, porque eu sempre trabalhei. Naquela época a gente podia trabalhar bem de menor, então assim, antes de eu engravidar eu trabalhava, depois que eu engravidei eu trabalhava, voltei a trabalhar, meu filho tinha 2 meses, eu sempre trabalhei muito. Mas assim, eu não conseguia me libertar, não conseguia. E depois dessa, assim, a gente teve nós tivemos muitos términos, né, por conta disso. Quando ele me batia, eu terminava com ele, a gente se separava, ele ia embora para casa da mãe dele. Eu me relacionava com outras pessoas, mas na minha mente eu não conseguiria arranjar ninguém, porque eu já tinha filho e porque eu tinha perdido a virgindade, né? Então eu achava que eu não conseguiria me relacionar mais com ninguém. Então eu ficava com algumas pessoas, mas não era nada sério. E aí depois ele pedia para voltar, falava que não ia fazer mais, me pedia desculpa, perdão, e aí eu voltava para ele com a esperança dele não fazer mais. Depois que ele se batizou, ele nunca mais relou a mão em mim, mas ele sempre foi muito grosseiro, né? E eu sempre cogitava com Deus. Eu falava, né? Eu cogitava quando eu conversava, né, né, na cama, eu falava, até quando eu vou aguentar isso? Até quando, né? Porque eu não quero mais esse casamento, eu não consigo sair. E aí o estopim foi quando ele me traiu, que realmente eu consegui sair. Fazem 10 anos que eu me separei, né? E assim, eu vejo muitas mulheres passando por isso e muitas mulheres que não conseguem sair. E muitas pessoas julgando, né? Falando que a pessoa tá porque a pessoa gosta de apanhar, que a pessoa tá porque a pessoa é trouxa, porque, né? Quem tá de fora hoje, vendo meu relacionamento, né? Do lado de fora, vendo tudo que eu passei, que não foi pouca coisa, eu falo, como que eu aguentei isso? Sabe quando você não acredita? E hoje, no meu relacionamento, eu não aceito nada de agressão, nada. Um dia meu marido deu uma levantadinha na voz pra mim, foi coisa besta. Ele tinha bebido, né? Nós estávamos numa festa, ele falou um pouco alto comigo. Eu falei, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você nunca mais levanta a voz pra mim. Nunca mais. E nunca mais ele levantou a voz pra mim. Então, assim, é coisas que hoje eu não aceito nada, nem um terço, eu não aceito. Por tudo que eu passei, assim, eu vejo o que eu passei e eu não acredito. Eu falo, gente, como que eu passei por isso? Né? E mesmo depois, igual eu falei, mesmo depois que ele batizou, que ele, né, que as coisas melhoraram, assim, fisicamente ele não me agredia mais, ele sempre me humilhou muito. Ele gritava comigo perto das pessoas, ele me humilhava e eu não conseguia sair. Mas eu consegui, né, gente? E eu torço para que muitas mulheres que estão vendo esse vídeo, muitas mulheres que passam por isso, que vocês consigam sair, né? Não adianta o vizinho vir falar, não adianta a mãe vir falar,
Não adianta a amiga vir falar, sai disso, você não merece isso. Porque a gente fica cega realmente. É uma cegueira que eu não entendo, mas a gente fica cega. E outra coisa, por muitas vezes eu falava pra ele que eu ia denunciar ele, antes não tinha Maria da Penha, né? A gente não tinha muito isso na cabeça de... Eu acho que não tinha Maria da Penha ainda, gente, eu não lembro. Mas eles são tão certos da impunidade que meu ex-marido falava assim, vai lá, eu vou passar uma noite na cadeia e depois eu saio. Então vai lá me denunciar, né? Isso depois, né? Nosso casamento já. Ele falava isso pra mim, né? E é isso, né? Não tem impunidade no nosso país, infelizmente. Eles ficam impunes a muitas coisas e isso ajuda, né? Então, assim, eu torço pra você que passa por isso, pra que um dia sua chavinha vire, porque é só quando a chave vira na nossa cabeça que a gente consegue se libertar. Então, eu torço pra que um dia sua chave vire da sua mente e você consiga se libertar e você veja que você é capaz de amar uma pessoa melhor e você veja que você é capaz de sobreviver sozinha, né? Porque também a gente não precisa de homem pra sobreviver. Então você é capaz de viver sozinha, você é capaz de arrumar uma pessoa melhor e nós mulheres somos capazes de muitas coisas, tá bom? Então por hoje é só. Eu espero que vocês deixem o seu likezinho aí, curtam o meu vídeo, se inscrevam, tá bom? Deixe seu comentário para saber se você já passou por isso também, se você conseguiu se libertar, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até mais.